Bora lá pro quinto episódio. Aí eu tava testando o carro ainda, eu andei com ele um pouco desmontado pra caso pegasse fogo eu visse de onde o fogo tava vindo. E testar a elétrica, ver como é que ia funcionar tudo antes de montar, né? Aí ele todo desmontado, as peças aí do swap de freio tinham acabado de chegar. Deixei ele guardado um tempo com esse negocinho pra puxar a umidade aí, não ficar nada molhado quando fosse montar. As peças do swap de freio, teve bastante coisa aí que eu tive que pesquisar. Tive problema com essas travinhas aí que eu não achava, eu tive que comprar um jogo de pastilha extra só por causa de umas travas que não vieram e tal. Enfim, bastante coisa. Aí eu tava levando o carro pro Arthur pra fazer a troca de freio, ele que ia mexer nessa parte, tem coisa que eu não mexo na mecânica porque eu não sei direito, né? Então um freio não é bom fazer no achismo, aí eu levei pra quem sabe. Basicamente foi isso por um tempo, na real, um mês quase. Fui andando com o carro, com ele todo desmontado, porque eu tava vendo, né, se tudo que eu tinha mexido não ia dar BO e tal, e assim ficava mais fácil de eu chegar em algum fio. Então, no geral, deu boa, o carro não pegou fogo. Tem duas coisinhas ali que é um mistério. Primeiro que o reloginho do painel não tá funcionando mais, eu acho que eu liguei alguma coisa errada. E tem um chicote lá embaixo solto, que eu não sei do que é. Não lembro se aquilo tava conectado antes ou não, enfim. Eu tenho que descobrir, mas enfim, o carro tá funcionando e basicamente tá tudo funcionando, tirando o relógio. Então eu vi que, ok, tinha dado certo a princípio, dava pra remontar, mas eu só ia fazer isso depois que o carro voltasse dessa troca de freio. Tive que trocar as rodas do carro. Com a troca de freio, eles não iam entrar nas minhas rodas antigas, porque o disco aumentou, a pinça aumentou, então eu tive que comprar um jogo de roda de ferro provisório que eu achei no Facebook. O Dave me ajudou a levar essas rodas lá no Arthur, onde estava sendo montado o freio, porque lá, quando terminasse, ele ia botar essas rodas, eu ia fazer a troca de pneu pelo outro, porque meu jogo de pneu tava melhor, enfim. E basicamente era isso. Então, depois de um tempo, eu fui pegar o carro lá no Arthur e levei já pra trocar os pneus. Aí, os caras tirando o pneu, a roda de ferro com o pneu velho que eu comprei, botar os novos. E aí é como ficou o freio. Basicamente na frente foi trocado pinça, disco, pastilha e os 4 flexíveis, e atrás não foi mexido em nada, só nos flexíveis, porque ainda tava rodando um tempo de pastilha e disco, nem mexi em nada. Como que ele ficou antes com as rodas de liga 15, agora com as rodas de ferro, eu acho que ficou bem mais feio, mas é isso. Depois eu resolvo essa coisa da roda, o importante é o carro tá rodando bem, e isso o carro tava fazendo, porque eu viajei bastante com ele, então fui pra casa dos meus pais aí, lá eu consegui ter um pátio, né, pra mexer um pouco mais algumas coisas, e eu tinha que repintar o assoalho, que eu tinha tirado toda aquela manta acústica e tal, né, térmica. Comprei essas broquinhas com arame mesmo, não sei como é que é o nome técnico, e taquei na parafusadeira elétrica ali e fui passando em tudo, só pra dar um acabamento, tirar o excesso de material que tinha ficado e tal, porque eu ia pintar essa superfície aí, e assim, eu tirei tudo, saiu mais ou menos, vocês veem que tem um pouquinho de cola ali, eu só queria mesmo dar essa geralzona, porque eu pensei que a lata tava desprotegida, mas na real não tava. Ela tinha uma camada, eu acho que de primer ali por cima da lata. Eu percebi isso só quando eu passei essa escova de aço, porque eu vi a diferença, né, da onde ficava o metal cru e da onde eu não tinha tirado tanto assim dessa camada protetora. Resolvi não deixar tudo no metal cru, porque quanto mais proteção eu acho que melhor. Ele não tava com sinal de ferrugem nessa parte, então era só pra dar uma geralzona mesmo. Então basicamente foi isso, tirar esse excesso de material. Eu fiz esse processo aí atrás e também fiz ali na frente do carro, nos pés do motorista e do carona atrás dele também. Eu fiz basicamente em locais-chave onde tem essas proteções de temperatura, proteção acústica e tal. No bagageiro também tem, só que eu acho que eu acabei não gravando ou fazendo. Aí o material que eu usei, eu peguei esse negócio aí nessas lojas tipo de material grande, assim, de shopping, e esse resto de spray que eu tinha aí. Aquele produto de antes, da Rust-Oleum, sei lá, ele é tipo um esmalte para proteger da corrosão, né? Então, não sei se é o ideal, eu queria o Wash Primer, mas eu não acho, quer dizer, achei pra comprar, mas daí, né, acabei indo pelo caminho mais fácil mesmo, porque eu já tava na loja. Então isolei mais ou menos as coisas ali, fui pintando. Depois na frente, mesmo processo, tirei aí o excesso de material. Ali na frente tinha alguns inícios de ferrugem assim, mas daí eu deixei no metal cru. Depois limpei tudo e passei. Eu tava sem aspirador também, o que atrapalhou, então eu só ia no pincelzinho pra tirar o excesso do material. Depois passava um paninho ali com álcool, alguma coisa antes de pintar e ficar certinho. E no geral foi isso, assim. Depois disso eu andei bastante com o carro ainda, com o interior semi-montado. Dei alguns rolês aí com alguns amigos meus, a gente tava
tava andando sempre. E o carro se comportou bem, eu já vi que dava pra montar. E eu fiquei um tempo me enrolando pra montar o carpete ali, porque era uma funçãozinha. E aí eu tava meio sem tempo também, não tava conseguindo fazer muita coisa no carro. Então eu fiquei, basicamente quase um mês rodando com o carro assim, ó. Todo montado, só que sem o carpete ali, porque eu tinha que tirar os bancos, botar o carpete, botar o console central, o apoio de braço e tal. Foi umas coisas que eu demorei pra ter tempo pra fazer. Aí, recentemente, eu consegui fazer. Foi bem de boa montar o carpete, não tem segredo nenhum. Mas é um trabalhinho chato, né? Porque demora um tempinho, assim, é muito parafuso, muita coisa. Daí, enfim, a única parte chata mesmo é que tu tem que tirar o parafuso do cinto de segurança ali de baixo pra montar o carpete, porque tem que passar por dentro, enfim. Claro, tem que tirar os dois bancos também, o da frente e o de trás, só que o de trás é fácil de tirar no EG, é só puxar basicamente. E os da frente é 4 parafusos, um meu tava espanado, então 7 parafusos, lucro. Bem de boa, mas é um trampinho, né? Basicamente é isso aí que aconteceu com o carro nos últimos meses. Eu terminei essa revisão da elétrica que estava acontecendo toda porque o carro estava parado esperando as peças do freio chegar e terminar toda essa revisão no freio. Agora que tá com o freio e elétrica resolvido, eu tô rodando bastante com o carro. Tem algumas coisinhas para resolver, tem algumas coisas que aconteceram nesse meio do caminho aí, tipo, minha ventoinha parou de funcionar, aí eu, meu pai e meus amigos, a gente foi vendo ali o que era, um amigo meu descobriu que era um relezinho, trocamos o relezinho, desmontamos a ventoinha, montamos de novo, vimos que ela tava com uma folguinha e voltou a funcionar. Tô planejando trocar ela, mas enfim, por enquanto tá funcionando normal. Botei um sensor de temperatura extra, minha segunda Hondash queimou, então tirei ela e botei um sensor de temperatura do Mercado Livre mesmo, desses mais aleatório. Tá funcionando bem, tô vendo que a ventoinha tá armando. Essas coisinhas assim, troquei pivô superior, pivô inferior, que é básico desses carros, que sempre dá problema de tempos em tempos e é bom cuidar, né, porque pivô cai e roda. Então fiz essas manutenções assim, coisa mais básica, mas no geral é isso, o carro tá rodando bem. A revisão na elétrica funcionou e o swap de freio ficou muito bom. Não é uma receita nova, né? Eu vi tudo na internet, no canal do Rafa, da Ninja Custom Cars, e fui pegando mais umas manhas no caminho, assim. E quem fez tudo, né, foi o Arthur. Mas é isso, o carro segue aí andando, esperando um jogo de roda novo, porque ele tá bem feio com as rodas de ferro. Vamos ver o que aparece pra fazer de vídeo pra frente, já que o assunto principal acabou, que era essa revisão toda. Então é isso.